Olá, galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos novamente. Nós vamos voltar aos nossos estudos já lendo o livro do Luciano Antônio Siqueira, que é o livro Certificação NPI 1, que é inclusive recomendado pelo próprio Instituto Linux, tá? Primeiramente, a gente precisa saber quais que são os utilitários de configuração iniciais. Esses mesmos utilitários, eles são importantes, pois eles identificam e podem fazer edição do hardware e inicia também o seu sistema operacional. Então ali é o que vem antes, né? É a primeira coisa que roda no seu computador, assim, por se dizer, antes de você fazer, antes de você abrir o seu sistema operacional, um Linux, um Ubuntu, Windows, enfim, o que seja. Então, antigamente nós tínhamos por padrão o BIOS, né, que é o Basic Input Output Systems. É, ele provia ele provia suporte para as arquiteturas 32, 64. E hoje em dia, né, depois dos anos 2000, foi implementado o UFA, que é um sistema mais robusto, ele tem iniciação segura. Se você utiliza Windows, isso fica até melhor, né? Ele faz a verificação e vê se você está iniciando um sistema seguro, né? Enfim, N funções mais atuais, né? Um boot rápido, enfim. Bom, e normalmente para a gente entrar nessa tela, a gente pressiona o Del ou o F2 ou o F12, mas isso depende de cada dispositivo, cada fabricante, cada placa-mãe, tá? E tá, beleza. E já entrando no aspecto de Linux, a gente vai começar a ver como é que funciona a estrutura das coisas, onde você vai identificar cada aspecto de hardware que contém seu ambiente, esse tipo de coisa. Então, o primeiro comando que a gente vai dar uma olhada é o lspci. Esse comando é importante para você ver as entradas PCIs que estão conectadas no seu computador, os hardwares que estão conectados no seu computador, entendeu? E quando você roda esse comando, você vai identificar as seguintes saídas, né? Bom, primeiro aqui na esquerda você vai ver o identificador do hardware, depois o nome do hardware ou componente, embaixo o subsystem, que é o nome do sistema, mais embaixo a flag, aí a memória que ele está alocada, as capacidades dele, logo abaixo o kernel drive que ele usa, que aqui nós chamamos os drives, né, que tem no Windows, a gente chama de módulos, tá? Que é diferente a nomenclatura. E mais pra frente eu vou mostrar para vocês por que também. E aqui embaixo são os outros módulos compatíveis. Então esse aqui é o que está em uso e aqui e logo embaixo quais que ele pode usar além desses que já citamos. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa máquina virtual. Se eu dar lspci, por ser uma máquina virtual, acredito que ele não vai retornar nada, né? Pô, é chato não ver assim, né? Deixa eu ver. Não, vou dar um sudo isso aqui. Se eu não... É, aqui não tem nenhum driver, nenhum hardware plugado na máquina. Eu teria que adicionar ele aqui. Deixa eu ver se eu posso fazer um... não tem muita coisa para adicionar não. Às vezes nem pega esses aqui. Bom, mas se você tiver na sua máquina física, por exemplo, provavelmente vai ter um hardware de som, vai ter ou vai ter um hardware de, sei lá, uma placa de vídeo, alguma coisa relacionada a isso. E se você vir aqui também, eu deixei um Explain Shell aqui, o link de cada um para vocês darem uma olhada. Opa, esse aqui é o do USB, né? Vamos lá. Ctrl W, aqui. LSPCI. E ele tem todas as flagzinhas, caso você precise utilizar. Então, normalmente a gente usa bastante essas aqui do "-v", que você consegue identificar de forma mais verbosa, mais detalhada, o, a entrada PCI que você está pesquisando. O "-k" ele mostra os drivers do kernel que ele pode usar, que ele está usando atualmente, ele é mais especificamente utilizado para isso. O que mais que a gente pode ver aqui?
Acho que é o "-s", se eu não me engano, se eu der uma olhadinha aqui. Também é bastante utilizado, deixa eu ver. Assim, o "-d", aqui você pode usar ele também para especificar via ID qual é a entrada do PC que você quer verificar. O "-s" também, né? Beleza? Aí você junta os comandos. Então ficamos vendo "-pci", "v", opa, "-vv", assim, ó. Opa, tem que ser V minúsculo. Eita lasqueira. "vvv", caraca. Tá saindo maiúsculo ou pessoa minha? Ah não, é minúsculo mesmo. "www", S e o nome do módulo, sabe? Até se você dá um enter aqui, não entendeu direito, né? Mas se eu colocar assim, acho que ele entende. Não entende nada. Enfim. Tá, ok. Vamos prosseguir então. E a mesma coisa acontece também com as entradas USB. Na entrada USB você vai ver o bus, você vai ver que vem junto com o número do device, o device que está conectado, o identificador e o nome do dispositivo, a porta que ele está alocado e questões como classes, drivers, memória alocada, entendeu? E aí segue quase a mesma lógica também, você pode utilizar praticamente as mesmas flags do SPCI, tá? Só que o demo vai ser maiúsculo, você pode elencar o device. Também tem com D minúsculo também. E com S do bus. Enfim, é bom sempre estar lendo tá lendo sempre os manuais, os tutoriais, os helps, né? É bacana. Então, a próxima coisa que a gente vai ver é os módulos propriamente ditos. Então, por que é chamado de módulo aqui? Bom, existe uma diferença entre o drive e o módulo. Então, módulos são praticamente iguais aos drivers, né, numa função, mas os módulos, todos eles são providos pelo próprio Linux. Então, o próprio sistema operacional para você, você pode instalar direto por ele, entendeu? Você não vai precisar do dispositivo instalar o driver no seu sistema operacional, como é com os drivers, né, propriamente dito. Então, o driver é o próprio dispositivo, ou então, sei lá, a fabricante que faz a instalação dos drivers, enquanto nos módulos é o Linux que é responsável por provê-los. Bom, você fala assim para mim, bom, já que o Linux provê, então não vai ter bastante módulos para os meus dispositivos que eu comprar. Mas na verdade isso daí cai por terra, porque é incrível o acervo de módulos e compatibilidade que o Linux possui, tá? É, então, para você ver os módulos carregados, você dá um ls mode. E dentro do ls mode você também pode fazer basicamente coisas parecidas com os comandos anteriores. Vou até dar uma olhada aqui para ver se tem o ls mode. Aí aqui a gente consegue ver. Deixa eu ver o ls USB. Não tem nenhum USB conectado, mas os módulos sim. Então, a primeira fileira aqui é o nome do módulo. Aqui é o tamanho, até a memória que ele está sendo utilizado, memória em bytes. E aqui embaixo, o used by, né, é um módulo que usa, assim, funciona assim, se da direita, utiliza o da esquerda. Então, esse aqui está usando esse da esquerda aqui. Então, o módulo Intel RAPL MSR está utilizando o módulo Intel RAPL Common, beleza? Então, é assim que você lê. E aí você também pode elencar, enfim, mexer, esse tipo de coisa assim. Vou até mostrar aqui pra vocês, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no manual dele, né? Deixa eu ver. Nesse mode, acho que não pode fazer muita coisa com esse comando não. Acho que é mais pra ls mode. Aqui problema do manual. Enfim, esse comando é mais para você fazer a leitura, né, dos módulos, enfim. Enquanto o mode probe ele vai fazer o seguinte, você pode carregar ou descarregar os módulos, que é basicamente desativar ou ativar os módulos novamente. Então, vou até linkar mais uma vez aqui, ls mode. Vou pegar um módulo X aqui,
tem uns que são de áudio, de vídeo, tem que ter um cuidado enquanto você for mexer com esse tipo de coisa. De criptografia, enfim, várias coisas aqui. Shore, acho que esse aqui é de... Tá, esse daqui é um módulo de interface gráfica, se eu não me engano. Vamos pesquisar? Módulo Shore Linux. Shore Módulo Linux. Aliás, vamos fazer o seguinte. LSInfo. Acho que é isso. LSInfo. Shore. Não, deixa eu ver aqui. Como é que tá escrito? É modinfo, desculpa. Modinfo. Tá, modinfo. Deixa eu ver se pega assim. Bacana. Então a gente vê a informação especificamente do módulo Shore que a gente está procurando aqui. Onde ele está localizado de forma física, a licença dele, a versão, a subversão, as dependências, enfim, a assinatura dele. Acho que é melhor a gente não mexer nisso, né? Bom, mesmo que a gente esteja em um ambiente controlado aqui, né? Eu não vou desativar, né? Vou ativar e desativar o módulo, vamos lá. Esse é HVBellum, vamos ver aqui, ó. Vai ser mod probe -R para desativar, se não me engano. Deixa eu só pegar minha colinha aqui para ver. Só um momentinho. Para descarregar, né? Vou dar um help também pra gente dar uma olhada no help dele. Aqui, ó, remove. Tá? Então, mod probe -R. HV Ballum. Opa, escrevi errado. Provavelmente tem 2 Os. Deixa eu ver. 2 Os. Ballum. Deu um erro. O device está cheio. Sudo. Bom, ele até não deixou. Provavelmente o device está sendo utilizado no momento. É algum módulo importante. Então, bacana a gente ver isso também. E aí, bom, se você precisar ligar novamente, por exemplo, deixa eu ver aqui qual que é. Eu acho que é só fazer assim, ó, sem um R. Sem um R você liga. Bom, e aí você pode aplicar configurações permanentes nos seus módulos também. E onde você aplica isso? Bom, no etc modeprobe.conf você aplica as configurações permanentes. Ou você pode criar, por exemplo, uma regra por módulo. Então, você tem um modeprobe.d, onde você pode criar um arquivo por módulo também, assim como você pode encontrar a blacklist lá. Quando você tem algum módulo que não está funcionando de forma correta, quando um módulo que você não quer carregar, ou algo parecido, você bloqueia ele dentro desse arquivo aqui. Então, dentro desse arquivo você escreve assim, basicamente blacklist, espaço e o nome do módulo, assim como a gente percebeu lá os nomes, que aí você bloqueia o módulo de funcionar, tá? Então vou até passear para lá para mostrar para vocês como provavelmente deve funcionar. Node probe ou não, ls. Então mode probe, e nem tem aqui, mas você pode colocar aqui o conf. Se você colocar, dá um restart no serviço, enfim, provavelmente funciona. Mode probe. Tá vendo aqui nós temos as blacklists, né? Já feitas as configurações. Aqui, ó, as blacklists.
algumas configurações, enfim. Vou até dar um cat aqui na blacklist, acho que provavelmente não vai ter nada, será? TC... tem um blacklist. Esse módulo aqui tá na blacklist. Tá vendo? Blacklist, ATH, tá assim, PCI, enfim. Dá um clear aqui. Vocês podem estar brincando aí no ambiente de vocês. Muito cuidado para não fazer isso em produção, tá? Tá. E aqui, tudo isso que a gente viu ali em cima, o LS Mode, o LSPC, LS USB, tudo ele retira informação de algum lugar, certo? E ele tira do /proc, galera. E dentro do /proc você vai ter vários arquivos que vão ter as informações dos processos ativos, dos recursos de hardware. Um exemplo deles é o processador, então tem o CPU info, ou a memória RAM, que é o DMA. Você vai ter a entrada e saída das portas, I/O ports, interrupções IRQs, que vai ser interrupts. Então vamos dar uma olhadinha lá. Vamos dar um cat, tc, no proc, proc CPU info. Olha só, tem todas as informações do CPU, são muitas informações relacionadas a, por exemplo, o nome do processador que está sendo utilizado, os cores, as threads, né? DMA, vamos ver. DMA. Ele não pega tanta informação assim não. Vamos viajar para essa pasta aqui também, para ver o que tem lá. Que é os módulos, né, que a gente já havia falado. Então, cat modules. Todos aqueles módulos que a gente viu estão aqui elencados, ó. Bacana. Informações sobre os consoles, né? Key users, swaps, memória swap, versões, cat versions. Aí ele fala pra gente aqui, a gente tá no Linux versão, aí a versão do kernel 5.15.0, genérico, é um Ubuntu, tá? Tem todas as informações aqui. Vamos ver, o uptime, por exemplo, vai estar aqui dentro, que é o tempo que a máquina está ativa. Nossa, tá bem estranho aqui esse uptime. É ilegível quase. Pronto, aí se você escrever o comando você entende, né? Enfim, o que você precisar, dá uma olhada aqui, você pode ver. Assim como tem arquivos, informações, dispositivos, configurações do sistema sysfs no /sys. Eu acho que não são todas as distribuições que você vai encontrar o /sys. Essa tem. Então você tem os devices aqui dentro também, né? Enfim. Tá, ok. E quando a gente fala sobre o nosso HD, nosso hardware de armazenamento? Bom, primeiramente, os dispositivos de armazenamento estão conectados no canal IDE, eles vão estar dentro do /dev, assim como os demais, e a nomenclatura dele vai ser HDA. A partir desse dispositivo que a gente tem, ele vai começar a mostrar as partições que estão ligadas a ele. Então, dentro do HDA, nós vamos ter a partição HD1 e HDA2. Bacana? Então, cara, todo hardware de armazenamento praticamente precisa de uma partição para funcionar, pelo menos a primária. Então, pelo menos você vai ter o HD1. HDA1, difícil até de falar. E como eu disse para vocês, ficam no /dev todas as questões de dispositivos de armazenamento. E os discos removíveis reconhecidos e criados no /dev são alocados /dev. Então vamos lá no /dev. Vamos lá. Aqui no /dev eu vou ter o AutoFask, que vai fazer automontagem automática. Eu vou ter... Deixa eu ver aqui. O SDA, o SDA1, SDA2, 3. Aqui não vai ter HDA. SDA1. Opa. SDA. Não consigo dar um CD, né? Não consigo dar um cat. Também não consigo porque é coisa criptografada. Inclusive eu dei um Ctrl C já, vou esperar terminar.
E com a instalação do barra dev, né, você vai encontrar o seguinte, essas duas nomenclaturas aqui, ó. Os dispositivos que são alocados como hot plug, que são detecções de configuração de dispositivos PCI e USB, que funciona assim quando você conectar. Então você conecta um pendrive lá dentro. Ele vai já enxergar o que tem no pendrive e vai falar para você o que tem, ele já vai demonstrar tudo no barra dev. Além disso, esse barra dev ele foi concebido a partir do kernel 2.6. Então, se você pegar um kernel mais antigo, né, a gente percebeu que o nosso está bem atualizado, você não vai ter essa questão do hot plug. E o cold plug, ele funciona de forma contrária. Então, você precisa de desligar a máquina para depois ele fazer o reconhecimento. Se você conectar algo PCI no USB, sendo desse formato cold plug, ele não vai detectar de cara. Você vai precisar dar um restart no seu sistema, tá? E essas nomenclaturas aqui funcionam para várias coisas durante nosso dia a dia em relação à informática. Tá. Quando um novo dispositivo é encontrado, será aplicado algumas regras predeterminadas na seguinte path. Então, se você vir aqui nesse path, ó, vou até dar um clique aqui. CD. Opa. Essa questão de copiar aqui tem que ver. TC, o dev. Opa. Você vai ter algumas regras. Essa regra aqui é porque a nossa máquina virtual está com os nossos discos setados dentro de uma LVM, que é um sistema que organiza e facilita a criação de partições e alocação de memória e recursos, né? Então, vamos dar uma cat nesses roles aqui. Ele tem aqui, ó, a linha de como funciona, né? Tá bonitinho o nome dele. Então, uma regra simples aqui. Ele faz um link de tal lugar, enfim. A gente depois, mais tarde, tá? A gente vai mexer nisso aqui também. No momento a gente está descobrindo como é que funciona, onde estão as coisas. E conforme o andamento dos nossos estudos foram prosseguindo, a gente vai aprender muito mais sobre todas essas questões que eu passei para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, assim como eu entendi. E novamente vamos continuar estudando de aluno para aluno, certo? Vocês percebem que eu também estou aprendendo. Então vamos aprender juntos, gente. Deixe, se você achar conveniente, deixe seu comentário, compartilhe com seu amiguinho que está aprendendo isso aqui também. Sabe, curta, enfim, interaja de alguma forma. Eu ficaria muito agradecido. Tá, e dentro dessa questão de dispositivos, você precisa saber algumas predefinições, como IDE, SATA, SC, SI. Eu coloquei alguns links aqui de umas leituras prévias, mas é só o formato de cada disco, entendeu? E dentro do barra dev, se você colocar um CD, se esse CD for alocado, detectado, ele será identificado como HDC. Isso é interessante porque se você fazer alguma prova de Linux, tipo de coisa assim, ele realmente pergunta sobre essas pré-definições. Então, por padrão, será um CD ou DVD HDC, aí as partições do CD e DVD vai ser HDC 1, 2, por assim diante. O disco flop, né, que é um disquete, vai ser FD0, aí depois vai ser 1, 2, 3, assim por diante. O cartão SD tem essa nomenclatura gigante aqui, é mais difícil de cair em prova, esse tipo de coisa, mas pode acontecer, lógico, né? NVMe, que é um formato de SSD, né? Ele vai ser da seguinte forma, NVMe ponto 1 e ponto 2, ele é diferente um pouquinho de como você vê o CD ou o DVD, mas tem aqui também se você precisar ver. Tá, e a maioria de todos esses dispositivos são identificados como SATA. Você percebeu que que eu tentei ver as configurações da SDA e provavelmente fiz uma merda, porque tá tudo criptografado, não tem como ver nada, né? Tem uma série de informações ali. Mas você percebeu também que é interessante eu te mostrar isso para você entender. Eles são considerados como SDA, e dentro desse SDA, seus respectivos SD1 e 2. Percebeu um pouquinho a mudança também da nomenclatura? E isso é muito interessante de ver, né? E, enfim,
Bom, é isso, galera. Vamos prosseguindo aos pouquinhos. Esse aqui é só o começo. Espero eu melhorar bastante também. Vocês também. Vamos caminhar juntos. Tchau, tchau. Até mais. Um abraço e até a próxima.